Vanessa, hoje nós estamos aqui com a nossa convidada especial, né? Há muito que eu já queria entrevistá-la, mas a gente não. Ela é muito corrida, hora está aqui, hora está lá, e agora nós estamos querendo ela aqui. Então, hoje a nossa convidada é a Vanessa. Vanessa, nos conta aqui um pouco, né, de quem você é. Tem muita coisa para saber sobre você, mas eu quero que você conta primeiro um pouco sobre quem você é. O que você faz, né? Quem é a Vanessa aqui hoje? Hoje a Vanessa, na verdade, vou me apresentar como eu costumo me apresentar, né? Sim. Principal, é filha amada de Deus, Uau. né? A esposa do pastor Maurício, um homem abençoado, e mãe do Abner, né? Então, isso é o que define primeiramente, né? E o que a Vanessa faz? Hoje, Márcia, eu não consigo definir o que eu faço, Faz na tanta verdade. coisa, né? Faço muita coisa, né? Sou empreendedora, né? Lá no Mato Grosso, como você falou, eu fico indo e voltando por conta disso, né? Hoje nós temos 5 empresas. Uau. Estamos aí em lançamento, né, de 2 delas. Então, estamos trabalhando bastante por conta disso, estar nessa correria. Sou arquiteta, sou também professora universitária, sou pós-graduada em docência. Aliás, fiquei sabendo agora que ela é arquiteta, viu? Ela é arquiteta, ela nem fala que faz outra coisa, então divulga, né? Isso aí. E ajuda meu esposo aí com a igreja, com o ministério, né? Então, estamos nesse percurso de desenvolvimento. Mas o que mais queima no meu coração, de fato, e eu acho que Deus constrói a nossa história, né? No decorrer da caminhada, a gente vai aprendendo que Deus constrói. Então, o fato de eu ser mestre, né? Tipo, na docência, isso na época eu não entendia muito bem porque Deus estava me levando por esse caminho, mas era uma chama que queimava no meu coração. E hoje eu entendo os propósitos do Senhor, né? Sim. Mas com tanta coisa que você faz, como é o seu dia a dia? Porque lá você fica no Mato Grosso, né? Que você Mato vai para lá. Grosso, Alta Floresta. E me falou que tem uma empresa que cuida junto com a mãe. Mas como é o seu dia a dia aqui, quando você está aqui? Márcia, para ser sincera, a gente não tem muita rotina aqui, não. O dia a dia é bem corrido. Os dias são atípicos aqui em São Paulo, né? Então, como a gente trabalha com uma agenda, né? Agenda de Deus, que eu costumo falar, né? Então, a gente não tem, assim, uma rotina estabelecida de fato, né? Mas o que é o meu dia a dia? Meu dia a dia é o que eu tenho que dar conta de tudo. O Maurício mesmo sabe, hoje, esse fim de semana, a gente trabalhou incansavelmente, porque tinha projetos para entregar, né? Projetos pessoais, projetos da empresa. E estamos aí no lançamento, como eu falei, então tem toda essa parte de lançamento, de marca, de olhar, né, de cuidar de tudo isso, que é eu que faço, né? Eu costumo dizer que de todas as empresas eu sou a parte criativa. Sim. Então não tem nada que não tenha como não passar por mim, né? Então é como se a demanda chegasse em mim e eu preciso desenrolar e distribuir. Sim. Então, de todas as empresas é isso que acontece. Então, mesmo estando aqui, mesmo estando nessa agenda de Deus que a gente costuma dizer, eu ainda tenho que dar conta dessas coisas. Então, é bem corrido mesmo. Você ensina, né? Você aprende muito, mas você ensina. Você está me falando sobre essa questão nós vamos falar um pouco depois, que você já me deu um spoiler do seu livro, mas me fala sobre o que você ensina, porque eu vejo que você tem um grupo de estudo bíblico, né? Como que é essa questão de, além de aprender, de estar aprendendo todos os dias, como que é essa questão de ensinar? Quando você resolveu ensinar? Quando você falou assim, não, eu quero transbordar o que eu sei e deixa eu ver quem que tá precisando aprender o meu conteúdo, aquele que eu tenho. Quando foi isso? Márcia, eu ensino desde muito cedo, né? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Sim. Eu sempre fui aquela menina diferente, sabe? Eu era a diferente de tudo. Então, com 16 anos, eu comecei a estudar teologia. Antes de ir para a faculdade de arquitetura, eu já estudava teologia. E eu não era aquela estudante comum, não. Assim, teve coisas na minha vida que foram muito engraçadas, porque, pensa, uma menina de 18 anos, eu tinha muita curiosidade. Eu me lembro de uma certa ocasião que eu lendo a palavra e eu era, tipo assim, eu tinha sede de entender o que estava escrito, né? E aí um dia eu liguei pro meu pastor e falei bem assim, pastor, tem como você passar aqui que eu tô com umas dúvidas? E isso eu estava fazendo um estudo mesmo, né? 16 anos. Falei, cheguei numa parte que falava sobre a circuncisão. Sim. E eu não entendi o que era circuncisão, porque nunca ninguém tinha me ensinado o que era circuncisão.
Aí eu chamo meu pastor, ele chega lá, na empresa que eu trabalhava, na empresa da minha mãe, senta lá e eu falo assim, pastor, o que a Bíblia está dizendo de circuncisão de fato? Não a circuncisão do coração, como dizem alguns versículos. Ele começou a rir, porque eu coloquei ele num mau lençol, né? Tipo assim, como é que eu vou explicar para uma menina de 15, 16 anos o que é, né? Aproveita e explica para nós também, que eu também não sei. Ai, amiga. Aqui, já explica para quem está nos ouvindo. Então, a circuncisão de fato que a Bíblia fala Ai, amiga, eu te coloquei na mesma situação do pastor. Colocou. Fala de separação, né? Mas era um ato que ele cortava o prepúcio, eu acho que é isso que fala, do pênis masculino, Sim. como um ato de santificação, né? O ato físico em si, né? Mas isso tem uma simbologia para dizer que aquela pessoa é separada, né? É uma pessoa santificada, né? Então, era uma simbologia que os judeus usavam para dizer que aquela pessoa era separada e santificada a Cristo. Então, quando eu coloquei o pastor em maus lençóis, imagine ele para explicar. Hoje isso, a gente tem maturidade para entender, mas na época... Então, assim, eu sempre fui muito curiosa. Você tinha quantos anos? 15 para 16. Imagina, né? Então, assim, eu era muito inocente nessas coisas, eu não tinha nem noção mesmo, de fato. Eu fiz uma pergunta como se a gente estivesse aqui conversando. Sim. E ele me explicou com toda a sabedoria, mas eu sempre tive essa sede de aprender, né? Principalmente da palavra do Senhor. Então, eu cresci numa igreja muito tradicional. A minha mãe sempre foi de uma igreja muito tradicional, mas eu era sempre a exceção da regra. Tipo, eu não tinha vergonha eu pintava minha unha, eu não tinha vergonha de ir na casa do pastor. Ele falava, e ele me ama até hoje. Ele é um querido, o pastor João de França. E tudo que eu aprendi do mundo espiritual, eu aprendi com ele. Só que eu não era a tradicional, né? Tipo assim, eu sempre buscava, opa, pera lá, o que mais tem aqui? Deus quer algo mais de mim. Então, no decorrer da caminhada, né, a gente vai aprendendo que não é sobre nós, né? Sim, é sobre Ele. Então, eu acredito que Deus foi construindo isso no meu coração. Desde muito cedo, eu com 16 para 17 anos ainda, né, estudando, eu dava aula em escola dominical, não sei se você sabe o que é escola dominical. Sim, eu fiz escola dominical. Fui criada em igreja eu sou assembleiana, então eu fiz escola dominical. Então você me entende perfeitamente. A gente estuda realmente, né? De fato, a escola dominical, de fato, para quem não sabe, uma escola de ensino que acontece todas as semanas, né, em algumas igrejas, de ensino da palavra. Só que ela tem turmas, né? Então, eu passei por todas as turmas. Eu passei lá pelas crianças, eu fui professor de criança, eu fui de pré-adolescente, de adolescente, de jovem. Então, assim, desde muito cedo. Aí acontece, a vida acontece, eu fui fazer arquitetura, estudei, voltei. E Deus sempre me incomodava, então, de realmente fazer isso. A gente, às vezes, não entende o agir de Deus. Eu tô lá dando aula numa faculdade, passei para dar aula. Só que eu dava aula normalmente como arquiteta mesmo, né? E uma amiga minha muito querida chegou em mim e falou bem assim, olha, eu tô saindo, tô fazendo concurso. Assim que eu passar no concurso, eu vou sair, eu preciso nomear alguém, indicar alguém para que siga sendo reitora do curso, né? Acho que é isso que fala, coordenadora de curso. Sim. E não tem ninguém na cidade capacitada com essa capacitação específica. Então, se você falar, vamos, eu vou te ajudar, você vai estudar. Eu falei, bora, né? Não tenho nada a perder. Você tem esse perfil de que não tem medo de nada, né? Não. Chamou, bora. Não tenho muito medo, não. Sou muito do vamos fazer acontecer. Sim. Então, o que aconteceu? Eu entrei nessa pós-graduação, estudei, fiz a pós-graduação toda. Eu me lembro como eu era arquiteta atuante nessa época e tinha muita clientela. O que eu fazia? Eu ia 4h para o escritório para eu conseguir estudar isso durante o ano todinho, adiantando matérias para poder concluir essa formação. E eu concluí essa formação, fui, né? Continuei na universidade. Só que hoje eu vejo que não era esse o caminho. Deus queria me formar para aquilo que está acontecendo hoje na minha vida de fato, né? Então, assim, de um tempo para cá, o Maurício, meu esposo, ele tem me incentivado muito. Você precisa falar, você precisa falar. Sim. Porque, de fato, às vezes, eu sou aquela que eu ouço primeiro. Eu acho que você já percebeu o meu perfil para depois falar. Então, ele começou a me incentivar. E foi daí que nasceu essa parte do ensino mesmo, né?
E tanto das mulheres que eu já acompanhava, mas aí começa a tomar uma proporção que você fala bem assim, eu preciso agir aqui, porque senão eu não vou dar conta no individual aqui de ajudar cada um. Então, a gente começou a fazer o grupo de estudo realmente baseado nisso. Porque começou a vir pessoas, né? E eu acredito que Deus faz isso na nossa vida. Ele que atrai as pessoas para nós, né? Pedindo ajuda. Me explica isso, me ajuda com isso. Então, a gente começou a fazer esse ensino por conta disso. Então, hoje eu posso dizer que realmente é Deus que leva a gente por esse caminho, sabe? Então, é uma chama que sempre ardeu no meu coração, desde pequena. Deus sempre foi formando meu caráter para isso, me deu a formação acadêmica para isso, para hoje eu poder sim levantar e falar, né, sabendo aquilo que eu estou fazendo de fato, né? Vanessa, a gente fala assim, Deus coloca as pessoas na vida da gente, mas nós temos um péssimo pensamento de achar, o meu propósito é esse, né? E é sempre o propósito de Deus na vida da gente. Você acha também que, assim, Deus está me colocando de forma que eu viva o propósito dele. E quando você diz assim, ele coloca pessoas na vida da gente, já entende-se que já é para viver aquilo que Deus tem no propósito da nossa vida, ou para aprender. Vamos supor, quantas pessoas vão surgir na sua vida para aprender aquilo? Você entende que a gente está vivendo realmente o propósito de Deus? Sim, de fato. Como eu falei, né? Deus Sim. constrói as coisas para uma missão maior, né? Sim. Então, assim, lá atrás, quando eu estava fazendo a formação, eu já estava vivendo o propósito de Deus. Sim. Eu acredito Sim. nisso, nessa verdade que você falou, porque não é a gente que nasce, né? Não é o propósito que nasce para a gente, né? Sim. É nós que nascemos para o propósito. E, assim, uma coisa que eu aprendi muito com o Maurício, ele sempre fala, que se a gente não se levantar para cumprir aquilo, Deus levanta outro para fazer. Sim. Então, sim. assim, o propósito de Deus está ali, está estabelecido, é isso que vai acontecer. Se eu que nasci para cumprir isso, eu me sentir acovardado ou não fazer aquilo que realmente Deus quer, ele vai levantar outra pessoa, mas o propósito vai se cumprir. Então, aí a gente entende, não é o propósito que nasce para a Vanessa. Deus criou um propósito para a Vanessa. Não, Deus criou a Vanessa para um propósito, para desenvolver um propósito. Sim. Né? Eu acredito que é isso que você está dizendo. Vanessa, vamos você falar sobre o pastor Maurício? Dá para falar um pouquinho como você conheceu? Porque o pastor Maurício, a gente conheceu ele da época, o pastor Maurício foi para se casar. A gente sabia há pouco. Você pode falar um pouquinho sobre como você conheceu, como surgiu, como Deus uniu vocês para esse propósito? O pastor Maurício está aqui com a gente, ele já autorizou. Já. Márcia, então, deixa eu te falar. Eu, Vanessa, entrei numa formação da Febracis, né? Sim. Hoje sou formada em coach, Maurício também é. E eu fiz uma sessão de coach com um amigo muito querido, Vinícius. Vinícius tá onde agora? Vocês fizeram Febracis? Goiânia. Em Goiânia. O Vinícius ainda estava em Goiânia, ele era professor em Goiânia, do método, né? E hoje ele é, em São José dos Campos, diretor, né? O Vinícius. E aí eu conheci o Vinícius num método CIS da vida, num corredor muito querido ele, e a gente se conectou por conta de algumas pessoas em comum que ele atendia lá no Mato Grosso. Aí a gente começou a conversar e eu falei, não, eu sou arquiteta e conheço tal. E ele falou bem assim, eu atendo tal pessoa que é dono de material de construção. Enfim, nós nos conectamos ali, Vinícius, né? E aí eu estava nesse processo, né? E eu comecei a fazer, fiz formação em coach, fiz vários cursos, né? Buscando crescimento pessoal mesmo. E aí um dia o Vinícius falou bem assim, eu vou fazer uma sessão de coach com você, porque eu estou sentindo no coração que eu preciso fazer. Falei, tá bom, vamos fazer. E aí nessa sessão de coach ele trabalhou essa área sentimental. Porque a Vanessa sempre foi aquela mulher muito assim, depois da história que eu vivi, né? O casamento passado, né, antes do Maurício, o outro casamento que não deu certo, eu me fechei totalmente. Então, assim, eu fiquei 7 anos fechada, enfurnada em trabalhar, em fazer dar certo, em acontecer, e eu não abria, né, tipo assim, o coração. E aí o Vinícius tratou disso comigo, nessa sessão de coach. Ele falou, olha, você já tem tudo, você tem, né, todo o perfil, você só precisa Deus trabalhando já, né? Deus trabalhando, Deus usando ele. E obrigado, viu, Vinícius?
E aí, beleza, passou isso, a gente teve essa conversa, você precisa se abrir, você precisa deixar alguém cuidar de você. Aí passou alguns dias, Maurício aparece com o Vinícius nos stories do Instagram. E aí, fui olhar e ele já me seguia, o Maurício. Olha, De alguns anos atrás, de um outro perfil do Instagram que eu tinha desativado. Eu falei, uai. E aí, né, conversa vai, conversa vem, a gente ficou 1 ano conversando no Instagram, mas eu ainda muito resistente. Então, assim, a gente se conheceu depois pessoalmente, lá em Goiânia, na Febracis, através desse sistema, porque o Maurício também fez toda a formação lá. E aí depois a gente foi viajar para Israel, porque de fato o Maurício era o líder religioso da nossa caravana, né? Uhum. E era nosso grupo de amigos, assim, né? Então coincidiu tudo, sabe? Quando Deus As une coincidências de Deus. Então, assim. E aí a gente começou a namorar de fato lá em Israel, né? Mas nesse processo já tinha 1 ano e pouco que a gente conversava, né? Então houve-se um processo, né? E aí, assim, todo mundo fala que o Maurício apareceu do nada, mas não foi do nada, não. É porque sempre foi muito... Foi de Deus, né? Não é do nada, né? A gente namorou 1 ano e 8 meses, né? Depois disso. E aí casamos agora em março. Estamos aí. Vanessa, é muito... A gente fala... hoje a gente vê muita gente falando sobre propósito, né? Você pode falar ou dar alguma dica em como a gente identificar o nosso propósito? Como identificar o propósito? O propósito de cada um de vocês. O que é propósito? Hoje em dia todo mundo fala em propósito. Eu quero vender um propósito. Você vê que hoje usam muito isso para vender. Para vender. Não, esse é o meu propósito, esse é o meu propósito. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas vendendo algo, dizendo que é um propósito, vendendo um serviço, vendendo um produto, às vezes vendendo um livro, dizendo que aquilo veio de um propósito. E aí a pouco está fazendo outra coisa. Você entende que em várias fases da vida da gente tem um propósito? Como que você diria assim que a pessoa identifica o propósito dela? Eu sou advogada de formação e eu entendo que só depois de 25 anos de formação eu fui descobrir o meu propósito, uma coisa que não tem nada a ver com a advocacia. Existe uma forma realmente que você consiga identificar o seu propósito desde muito mais cedo? Posso só te fazer uma pergunta antes disso? E qual que é essa identificação hoje que você identificou que não é da advocacia? Não, no meu entender hoje, você consegue desenvolver o propósito de Deus em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Só que eu penso que enquanto você não transforma a vida ou não deixa de pensar só em você para pensar no outro, você ainda não conseguiu identificar o seu propósito. Eu entendo hoje a minha forma de propósito como isso. Então, de repente eu consigo viver o propósito de Deus em qualquer área que eu atue, em qualquer momento da minha vida, em qualquer lugar que eu esteja, eu consigo viver. Mas tem pessoas que procura hoje, procura aqui, procura ali, procura em qualquer lugar e às vezes passa uma vida inteira procurando um propósito e não encontra. Existe uma dica, existe uma forma de que fala, não, mira aqui que você vai encontrar o seu propósito. Márcia, eu acredito assim, é uma verdade bíblica de fato, né? Eu, Vanessa, sempre vou procurar essa verdade bíblica. Nós nascemos para a glória de Deus. Então, Amém. O propósito da nossa vida é levar a glória para Deus. O que acontece? A nossa vida é feita de ciclos e estações. Sim. Ciclos de advocacia, ciclos de empreendedorismo. Então, sempre quando eu falo de propósito, o que eu estou fazendo hoje é o melhor que eu posso fazer para que Deus seja glorificado? Porque Deus vai te dar ferramentas ao decorrer da sua vida, Sim. né? Por exemplo, eu já fui arquiteta, sou arquiteta, né? Já atuei com muita profundidade em arquitetura, né? Professora universitária, empreendedora, hoje ensino. Então, em todo momento da minha vida, em cada fase da minha vida, Deus me deu uma ferramenta. Por exemplo, como arquiteta, eu já fui conselheira de casal. Como arquiteta do casal sentar na minha frente e começar a discutir por conta de uma obra. E aí eu ter que... Pera lá, vamos devagar. Isso aqui não pode acabar com o casamento de vocês. Isso tem aqui muita obra que acaba o casamento, né? Tem. Isso aqui é só uma obra, gente. Isso aqui vai passar.
Vamos chegar num consenso. Você precisa olhar para sua esposa, tentando entender o que ela deseja no coração, e você também tentar entender o ponto que o seu marido está colocando, que às vezes também faz sentido. Sim. Então, assim, o que eu acredito? Deus nos criou para a glória dele. Sim. E ele nos deu mandamentos para seguir. E o principal deles é amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo, amar o próximo como a ti mesmo, que é o que você acabou de falar. Uhum. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu entendi o meu propósito, que eu fui criado para a glória dele. Então, quando eu amo sobre todas as coisas, algo que você mais ama, você quer o quê? Sempre transmitir aquilo que ele transmite para nós, né? Sim. E amar o próximo como a nós mesmos é o quê? Eu não fazer para o próximo aquilo que eu não gostaria de receber. De forma simples, né? Lógico que não é só isso, mas estou dizendo de uma forma simples. Se eu amo a pessoa, eu não vou querer para ela o mal, né? Sim. Porque eu me amo, eu não quero aquilo para mim. E como eu me amo, eu também quero o bem. Então, se eu posso facilitar a vida de alguém, se eu posso dar uma instrução para alguém, se eu posso, tipo assim, se eu estou enxergando, por exemplo, na Márcia, Márcia, uma dica simples pode mudar a vida da pessoa, eu posso fazer isso. Então, em qualquer fase da nossa vida, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que lembrar, eu nasci para a glória de Deus. Deus só me deu uma ferramenta para que o nome dele seja glorificado. E eu acredito profundamente que Deus nos coloca nos lugares certos, na hora certa. Por quê? Você foi advogada, é advogada no tempo certo, para fazer aquilo que Deus quer para a glória dele. Sim. Você é empreendedora para fazer aquilo que Deus quer para a glória dele. Como empreendedora, você ajuda muitas famílias. Como advogada, você ajuda muitas pessoas que não têm esse conhecimento, até facilitar a vida delas em relação a alguns processos. Não concorda comigo? Sim. Então, quando você passa a olhar isso, não vira um trabalho. Vira realmente o propósito. Eu estou aqui por um propósito. Sim. Mas a minha principal missão nessa terra é levar a glória para Deus. Então, eu sempre uso essa palavra, o Maurício sabe, está aqui. Tudo aquilo que a gente for fazer é um mandamento bíblico. Mas a Vanessa, de fato, ela às vezes é até chata com isso. Sim. Vamos fazer com excelência. Então, se eu vejo uma coisa que ela não está com excelência, eu falo, não, vamos fazer de novo. E as minhas meninas lá, os meus braços direitos, elas já sabem. Não, se não ficou bom, a gente vai fazer de novo, porque é para a glória de Deus. Se eu posso fazer melhor, eu vou fazer melhor, Márcia. Né? É o melhor feito que o perfeito não é com você. Não, é comigo. Se a gente pode fazer, tipo assim, mas tem que fazer. É para a glória de Deus, Deus te deu uma direção. E essa é uma frase que eu uso muito com elas também. É melhor o feito do que o perfeito não feito. Mas eu digo assim, porque às vezes a pessoa tem preguiça. Vou ser sincera. Eu quero fazer algo, mas eu não vou dar tudo de mim naquilo. Entendeu? Ok, se eu não tenho tempo de dar tudo de mim, ok. Mas se eu tenho tempo e disponibilidade de dar tudo de mim, eu preciso fazer isso. Entendi. Porque senão eu não estou levando a glória para Deus. Amém. Entendi. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer tudo conforme se fosse para o Senhor. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Faça o melhor com aquilo que te vem na mão para fazer. Né? Entra nessa parte que a Bíblia fala. Então, eu acredito que o nosso propósito, a gente que nasce para um propósito, né? Mas Deus vai realmente desenvolvendo a nossa história para a gente cumprir uma missão. A maior missão da Vanessa talvez seja ensinar a palavra. Mas eu vivi várias etapas do propósito de Deus lá como conselheira, lá no simples. E a Bíblia diz isso. Quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito Deus nos coloca. Talvez se eu tivesse negado lá atrás, quando Deus me colocou lá como arquiteta, eu ser conselheira desses casais, por exemplo. Várias vezes aconteceu. Teve uma vez que eu me recordo de uma cliente que ela me ligou. A obra dela já tinha acabado. Ela me ligou, eu posso passar aí? Que eu preciso conversar. Pode passar aqui. E aí ela veio me contar que ela estava pensando num divórcio, que ela estava com problema, que o marido estava assim, estava assado. E eu comecei a conversar com ela, dando conselhos para ela baseados naquilo que a Escritura dizia. Então, talvez se eu me abstesse disso, Deus não teria construído tudo que Ele construiu na minha história, né? Falar, não, volta lá e seja fiel naquele pouco que eu te coloquei nas mãos. Então não é só ensinar, né? Eu vi que você não quer só ensinar, porque muitas pessoas ensinam, eu aprendo, mas eu não tenho a minha vida transformada. Então, o que você quer é ensinar transformando vidas. É exatamente isso, ensinar transformando vidas.
E é uma coisa que a gente aprendeu, né? Eu não sei se você chegou a fazer algum desses cursos, mas a gente aprende muito sobre isso. Não é um ensino que vai somente... eu aprendi, você mais um conhecimento na minha cabeça, né? E é de fato sobre isso que fala Roquimar, né? Conhecimento a gente adquire em livros, a gente adquire em palestras, em cursos, mas a sabedoria é o quê? É saber aplicar o conhecimento adquirido. E quando a gente fala da Roquimar, que é de fato o propósito que Deus me deu lá há 8 anos atrás, quando eu estava no meio desse turbilhão de coisas, eu parei durante 3 meses, Márcia. Parei tudo que eu estava fazendo. Deus mandou eu parar e ora. Foi quando eu tinha entregado a arquitetura. Essa é a sabedoria, né? Vem de Deus. Tinha entregado a arquitetura porque ele tinha me pedido, falou, vai por esse caminho. E eu falava para Deus bem assim, Deus, eu preciso de um sentido para, né, para continuar, né, a jornada, né. Comecei a falar várias coisas para Deus e um dia, numa dessas orações, para você ter noção, minha mãe sempre foi evangélica, né. Então, também de Assembleia de Deus. Então, ela entendia tudo o que estava acontecendo no contexto espiritual. E meu pai não era. Meu pai não era convertido. Ele chegava a falar assim, nossa, ela tá ficando doida, porque eu me trancava no quarto durante 3 meses. Eu me tranquei num quarto. Tipo assim, eu ia pro trabalho e voltava do trabalho, eu tava trancado no quarto. Eu passava a madrugada trancado, orando, acordava, amanhecia orando, fim de semana orando. Até que um dia Deus me deu todo o desenho do que seria a Roquimar. Uau. Então, assim, quando Deus me deu, assusta, assim, né? Só que ele sempre falou para mim assim, eu vou sempre te dar o próximo passo. Eu não vou te dar a jornada com a jornada inteira. Ó, faça assim, 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 assim que vai. Não, eu vou sempre te dar o próximo passo. E por que eu acredito? Roquimar, viver o processo, né, Dani? E Roquimar, ela nasceu assim. Eu sempre vinha para São Paulo, Goiânia, por conta da empresa, trabalhando, e as pessoas chegavam em mim e falavam assim, me indica um livro. Compra um livro para mim lá em São Paulo e traz para mim ler, eu estou precisando ler alguma coisa. Ai, me indica uma Bíblia, uma versão de Bíblia e tal. E eu fazia isso naturalmente, tipo assim, tá bom, fazia, levava, presenteava às vezes as pessoas, né? Nunca foi o intuito de... E aí Deus começou a gerar no meu coração, por que você não faz isso? Por que você não faz isso, né? E aí nasceu a loja física que era da Roquimar, que era de livros e bíblias e presentes com propósito, né? E hoje a Roquimar se tornou nisso, em presentes com propósitos, de fato. Temos agora o livro que está sendo escrito, que é realmente direcionado, né? É isso que eu queria saber. Você está lançando um livro, né? E você, com toda a sua exigência no ensino, né? De aprendizagem realmente passar. O que você está falando? Como vai ser o seu livro? Pode falar um pouquinho? Dá para dar um spoiler do seu livro? Na verdade, a gente é um devocional de 100 dias, só que é uma jornada, né? De 100 dias. É uma jornada, é um devocional de 100 dias. Por que 100 dias? Quando a gente estuda aí a ciência, a neurociência, a gente sabe que um hábito, ele só se transforma em um hábito depois de 90 dias, né? Então, eu coloquei 100 dias por conta disso. Porque, de fato, o estudo da palavra, ela tem que ser um hábito na nossa vida, né? Nós precisamos ter esse hábito, porque a palavra diz que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Então, todos os dias a gente precisa tirar um tempo para fazer isso. E é isso que você vai ensinar no seu livro? A ter um estudo profundo? Ou o que você quer passar através do seu livro? O livro a gente começa com uma jornada, né? Sim. Como eu falei. Então, a gente vai passar desde fundamento, né? Fundamento, por que estudar. Depois a gente passa por cura, por libertação, pelo senso de missão, de propósito, né? Tem o senso do legado, aquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então, ela é uma jornada até chegar a esse ponto que você falou, de realmente, eu estou vivendo o meu propósito baseado na Bíblia. Só que ele não é só um estudo, é só o que a Bíblia diz. Não, eu busquei lá as raízes das palavras, eu busquei o que a neurociência diz, o que a ciência diz. Então, tudo isso transformando em uma coisa só. Eu estou dando embasamento bíblico, o embasamento é bíblico, só que eu estou te mostrando que isso é comprovado no mundo natural. E você entende que através dele você vai fazer com que as pessoas se conectem mais com Deus? Com Deus. Essa conexão é porque eu com acho Deus. que Deus é muito simples, Márcia. A gente que complica as coisas. Sim. Toda a estrutura que Deus fez, a nossa estrutura, é para se conectar com Ele.
Então, assim, tem partes, nós que estudamos sabemos que a neurociência explica aquilo que a Bíblia está dizendo há anos. Sim. Então, assim, é muito simples, está tudo lá, é um manual. Só que a gente precisa entender do outro ponto de vista, que eu acho que o ser humano ele se perdeu nessa parte. Como o mundo ele está muito acelerado, é muita informação, o ser humano se perdeu da base que era Cristo. Então, ali eu estou te mostrando que aquilo que está na palavra há muitos anos, há milênios, Sim. milênios, eu não sei nem, né? Mas está lá há muito tempo. O que acontece? Está sendo comprovado Agora, né? pela ciência. Então, muitas pessoas hoje estão em busca de estudar, de buscar conhecimento, mas está tudo lá. Esse conhecimento que a gente adquire aqui fora da ciência, a maior parte é baseado no que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que a gente precisa sondar o nosso coração, que nós precisamos guardar o nosso coração. O que a ciência diz sobre as emoções? As emoções é o que rege a nossa vida, ou seja, é exatamente o que a Bíblia está dizendo. Vanessa, o pastor Maurício, ele fala muito sobre a gente estar aqui disfarçado, né? De instrumento de Deus, a gente tá, como é que o pastor Maurício fala que Nós somos missionários. Nós somos missionários, né? E Disfarçados. aí, quando se ensina algo, igual eu vou lançar o meu livro, estou escrevendo o meu livro, e aí eu entendo assim, a gente passa por situações na vida que muitas vezes muitas pessoas que não estão conectadas com Deus, não estão assim ligadas, como você falou, que você quer colocar no seu livro, no seu dia a dia, no entendimento, no conhecimento bíblico, no conhecimento, na intimidade com Deus. A gente imagina que está se passando está vivendo um castigo de Deus. Eu estou vivendo algo que eu fiz ali atrás e às vezes não consegue levar o propósito de Deus, que Deus tem um propósito da gente em cada coisa, como a gente colocou aqui agora mesmo, né? Eu também quero falar sobre isso, sobre o fato de eu estar vivendo e eu consegui, junto com você, a viver o propósito de Deus, a não ver nada que acontece na vida da gente como um sofrimento. Muitas vezes, quando eu não estou conectado, você vai ensinar o tipo de um estudo bíblico, um devocional, né? Como eu criar essa conexão com Deus, Sim. como eu entender aquilo que Deus quer na nossa vida, né? E também vou explicar como você se levantar de determinada situação, porque muitas vezes, igual você agora está mudando, está lá, está aqui, está lá. Eu penso que você não quer isso, né? Estar aqui, estar lá. Você quer viver em um momento. Como que você enxerga isso que Deus está fazendo na sua vida agora, né? Porque dificilmente às vezes a pessoa entende, gente, por que essa mudança? Por que esse redemoinho que está me acontecendo agora, né? Por que eu já não defino se eu estou aqui ou se eu estou lá? Por que eu já não defino se eu vou ensinar? Se eu vou escrever meu livro, se eu vou ensinar através de um livro, através de um devocional, se eu vou continuar com a minha empresa. Você entende que Deus está organizando, em algum momento da vida ele tumultua tudo para fazer com que a gente pegue um caminho? Ou você acha realmente que a gente tem que viver tudo isso, aceitar tudo que acontece na vida da gente, ora como um sofrimento, ora como um agrado? Como que você vê? Tem duas linhas de raciocínio que eu tenho sobre isso, né? Vou te falar que as duas concluem na mesma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Sim. E tem também a parte da gente ser sensível à voz de Deus. Sim. Né? Eu, Vanessa, há muito tempo eu sempre oro e eu falo para Deus que eu preciso de mais discernimento daquilo que Ele quer. Hoje eu consigo olhar, por exemplo, a situação que eu vivo hoje, vai lá, vem cá, nessa correria, é ruim, no sentido de ser cansativo, no sentido de não saber realmente, às vezes eu precisar estar aqui, mas eu estou lá, às vezes eu precisar estar lá, mas eu estou aqui. Você entende que Ele está te preparando para algo melhor? E não é só sobre mim. Sim. Você consegue entender que não é só sobre mim? Tem o meu filho, tem os meus pais, tem a empresa que precisa girar sem eu estar lá. Sim. Então, é um processo que Deus está construindo para que realmente eu possa ficar aqui tranquila. Porque se eu sair nesse momento definitivo, eu não vou estar aqui tranquila para fazer aquilo que Ele tem para que eu faça aqui. Então, é um processo que está sendo construído. Quando a Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem, é todas mesmo. Talvez na nossa humanidade, no nosso raciocínio, Deus fale assim, eu tenho um propósito para a Márcia falar sobre... Aqui não é o ponto final. Sim. Entendeu? Não é o fim. Ainda não é o fim. Entendeu? Mas talvez se a Márcia não passasse por alguns
pontos finais, Sim. ela não entenderia isso. Então, Deus constrói isso para que a gente entenda. Tem algumas coisas que Deus permite para que realmente a gente se alinhe com o propósito dele. E é uma frase que eu sempre falo, Deus não tem plano B. Ele sempre tem o plano A. Sim. Ele está no controle da nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente vive hoje é, de fato, para que a gente se levante para ajudar alguém. E as coisas que a gente vive, principalmente como dificuldade ou sofrimento, hoje já mais madura, hoje já entendendo o propósito de Deus, eu sei que Deus permitiu para que eu pudesse ter autoridade para falar. Então, assim, alguns sofrimentos vêm na nossa vida, não é porque Deus está nos punindo. Não é porque Deus está nos... eu estou castigando a Vanessa ou eu estou castigando a Márcia. Não, Ele está fazendo você passar por esse processo para Ele te dar autoridade. Porque Ele sabe o que cada um carrega. Então, a hora que eu me levanto com autoridade, de eu já ter passado por isso, ter sobrevivido, ter me levantado, eu tenho autoridade para ministrar sobre outras vidas. Então, não é sofrimento. Às vezes, o sofrimento é uma escola para que a gente realmente alcance essa autoridade. É que muita gente, não sei se você vê como é, muita gente vê o ponto final, é um ponto final na minha vida, e aí eu vou parar agora e vou esperar que Deus me leve, né? Você entende também que pontos finais de ciclos. Um ponto final, eu digo assim, não é um ponto final e na outra linha você já começa uma nova, é um ponto final para começar uma nova vida, um novo ciclo, um novo aprendizado, talvez um novo processo, é isso, né? E até isso eu falo no devocional uma parte sobre isso, que a neurociência explica, né? Que você acabou de falar de sofrimento, né? Que alguns sofrimentos vêm como um ponto final, mas não é um ponto final de fato. Eu tô falando porque você está falando ponto final. Vem como, tipo assim, um estandarte para te startar para um novo começo. Mas um novo começo mais fortalecido, como você falou. Algo que venha a nascer. Pode reparar, a maioria das pessoas que passam por um grande sofrimento, elas renascem com muito poder, muita autoridade, muita ousadia para viver algo novo. Então, o sofrimento tem esse poder de fazer a gente realmente sair da estagnação e romper com algo. Então, alguns pontos finais, que não são finais, de fato, é igual você falou, é por um ciclo, é para que realmente você se levante para outro. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas acontecer, chegar ao fim. E eu costumo falar sempre, é melhor que deixar os ciclos se encerrarem quando Deus fala, do que você tentar segurar aquilo ali. Sim. Porque toda vez que a gente tenta segurar um ciclo, ou alguma pessoa, às vezes, que Deus tira da nossa história, aquilo ali acarreta peso sobre nós. Sim. Então, assim, eu já tive situações que eu vivi de pessoas muito queridas, assim, de braços direitos, chegar em mim e falar bem assim, olha, eu acho que me encerrou meu ciclo. Tudo bem. Você está dizendo que encerrou seu ciclo, vai em paz, porque eu não vou ter coragem de te segurar por conta de um ciclo que está sendo encerrado. Se está saindo isso da sua boca, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se saiu isso da sua boca, é porque o seu coração está cheio, que o ciclo encerrou. Sim. Não tem como eu te segurar perto de mim, entendeu? Não tem como eu permanecer vivendo isso se está encerrado esse ciclo. Sim. Só que Deus, Ele é especialista em falar com a gente. E Ele sempre aponta para um ciclo encerrado. Olha, eu estou encerrando esse ciclo, mas é para que outros comecem. Então, a gente precisa buscar essa sabedoria do alto, né? Que, de fato, é a sabedoria dada por Deus. E Roquimar é isso. É sabedoria dada por Deus. A gente conversou esses dias, Vanessa, e nós falamos sobre algumas decepções que nós temos com pessoas, né? Uhum. Depois que a gente conversou, eu fiquei pensando no seguinte, muitas vezes a gente prepara pessoas para caminhar com a gente. A gente entende que a gente está preparando pessoas para caminhar com a gente, né? E aí, nesse caminho, a gente ilusoriamente está achando, não, eu vou preparar para ele caminhar comigo. E Deus está preparando, de repente, essa pessoa para caminhar para um outro lado. Para um outro ou para alguma outra coisa. Você tem se decepcionado? Eu sempre digo que por mais que eu me aproxime de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, menos eu me decepciono com pessoas.
Porque a gente vai aceitando, não sei se tem essa sensação, você fala, hoje eu vejo diferente, quando você fala, eu vou aprendendo mais sobre a palavra, eu vou aprendendo mais sobre pessoas, eu me decepciono mais com pessoas, menos com pessoas, porque eu vejo que Deus está preparando, ou me prepara para aceitar aquilo que Ele tá direcionando para mim, né? Você entende que hoje você está saindo de lá, hora você está lá, hora você está aqui, mas você entende que Deus te preparou, ou tem te preparado nesse caminho para trazer você para agora, para São Paulo. Você está em Alphaville, né? Alphaville, as pessoas dizem que onde estão as pessoas mais ricas de dinheiro e mais pobres de Deus, né? Você entende que Deus te preparou para ajudar também nessa missão de transformar, ou de fazer com que as pessoas dessa região conheçam mais de Deus? Você entende que você veio para isso, que está e ao lado do pastor Maurício, você fala, Márcia, tanta coisa, o que eu tenho para fazer? Eu nunca sei o que eu tenho que fazer aqui em São Paulo. Deus vai me direcionando. Você está preparada para isso, para o que você vai enfrentar, para pessoas que realmente precisam de Deus? Você se sente hoje preparada para transformar essas vidas, essas pessoas que necessitam de Deus, de conhecimento, de intimidade com Ele? Márcia, preparada eu nunca vou estar, né? Porque o dia que a gente estiver 100% pronto, Deus nos recolhe. Né? Mas a Bíblia diz que Deus capacita aqueles que Ele escolhe para uma obra. Eu acredito muito nessa verdade que você acabou de falar. Eu sempre falei isso para o Maurício, que talvez esse meu jeito de ser, como eu posso dizer, eu tenho uma personalidade que eu sou muito justa, eu sou muito verdadeira, eu não gosto de coisas pela metade, eu não gosto de conversas desconversadas, eu não gosto de nada disso. Eu sou uma pessoa que sou muito clara, objetiva. Então, eu tenho uma personalidade muito forte nesse sentido e eu sei disso, eu reconheço, eu não escondo isso de ninguém. Maurício sabe, eu avisei antes de casar. Eu falei, eu sou assim. Entrou porque quis. Eu falei isso para ele várias vezes. Então, assim, talvez Deus esteja levantando uma geração de pessoas, não só eu, o Maurício, que de fato vão viver e apresentar a Deus de uma forma genuína. Porque hoje eu acredito que banalizaram muito a religião, banalizaram muito, servir a Deus é moda. Só que tem que ter um temor, porque Deus também, Ele precisa que a gente tenha esse temor. Ele é Pai, Ele é o dono de tudo, Ele é uma pessoa com a qual a gente deve reverência. Então, eu vejo que no caminho aí do decorrer da vida, muita dessa reverência se perdeu. Por exemplo, você citou Alphaville, por exemplo, eu vejo que tem muitas pessoas que falam em nome de Deus, sim, mas não vivem aquilo que fala. Então, eu, Vanessa, nunca participei dessa conversa, tipo, não, eu realmente falo aquilo que eu vivo. Se eu não vivo, eu não vou falar, o Maurício sabe disso. Se eu não tenho capacidade para falar sobre isso, se Deus não me deu essa missão, eu não vou ficar falando disso aqui, da boca para fora, só para dizer, eu sei, ou eu sirvo a Deus dessa maneira. Não. Sim. Então, eu acredito que Deus está, sim, levantando, e não só para Alphaville, eu acho que é o contexto geral da humanidade. É tanta informação, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu acho que você percebeu, parece que virou moda. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu falo de Deus e tal, mas de fato a pessoa não conhece Deus na profundidade. Então, assim, o propósito maior do que queima no meu coração hoje é esse, é levar as pessoas a conhecer Deus de fato, e conhecer aquilo que a palavra diz como princípio de vida. Porque quando a gente leva a Bíblia, o que a palavra de Deus nos diz como princípio de vida, Márcia, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Sim. Você é prova viva disso, sim, eu sou prova viva disso. Sim. Quando a gente tem uma vida pautada em princípios, realmente que Deus deixou, não tem como dar errado. Verdade. Então, assim, a gente precisa realmente levar essa verdade. Outra coisa que eu sempre falo pro Maurício, vamos dar um jeitinho, as pessoas chegam, sabe aquela coisinha, sim, de jeitinho brasileiro? Não tem jeitinho brasileiro. Um jeito só, né? Quando Deus quer, Deus faz, Deus abre a porta, Deus te conecta com as pessoas, Deus te coloca nos lugares. Eu sempre falo isso pro Maurício. Então, assim, eu acredito que a humanidade, ela veio se corrompendo, né? Muita coisa, muita informação. Então, eu acredito que Deus está levantando uma geração para que realmente se estabeleça o reino dele na Terra, porque ele falou que ele só vai voltar quando realmente todas as pessoas ouvirem sobre o Evangelho. Mas tem muitas pessoas que ouviram, mas não entenderam. E é uma coisa que lá na cultura judaica, eu até falo também no livro, em uma parte, que eu admiro muito no judeu, que é a cultura de onde Jesus veio, sim, que eles têm uma cultura que é o quê? O Shema Israel.
Eles todos os dias eles fazem uma oração, mas esse Shema Israel é o quê? O Shema significa o quê? Ouve, entende e pratica. Não é só o ouvir falar de Deus. Eu preciso ouvir, entender e praticar. Ou seja, a partir da hora que eu entendo verdadeiramente no meu coração, a minha vida muda. Uma pessoa que realmente conhece Jesus, de fato, ela pode ter a vida mais corrompida que for, mas a partir da hora que ela conhece Jesus de fato, ela começa a ser transformada. De fato mesmo, não é o Jesus que só a Vanessa fala, porque tem o encontro pessoal. Você teve um encontro pessoal com Jesus. Você entende que hoje, eu não sei se é impressão minha, mas as pessoas buscam mais Deus do que algum tempo atrás, alguns anos atrás. Eu vejo que Deus está com pressa. Parece que, eu não sei se Ele está falando mais com as pessoas estão buscando mais. Quando eu digo, você está preparada? Quando eu perguntei para você, está preparada para aquilo que tem? Porque hoje eu sinto que as pessoas estão mais em busca de Deus. Apesar de que estão muito ilusoriamente, eu vou buscar, porque todo mundo vai buscar, como você disse, é moda. Hoje é moda buscar Deus. Mas eu percebo que elas têm mais sede e que tem mais pessoas querendo socorrer, mas que não estão preparadas também. É o curar, né? Eu preciso ser curada para poder curar, né? Hoje em dia a gente diz assim, não, Senhor, o Senhor precisa me curar. Eu quero curar, eu tenho sede de transformar as pessoas, mas eu ainda tenho as minhas dores, as minhas necessidades de ser curada, né? Hoje aí nessa região de Alphaville, quantas igrejas tem? Tem muito, em cada bairro, ou em cada rua, você vê 2, 3 igrejas, às vezes, da mesma designação, não é? Eu vejo isso, não sei se você pensa da mesma forma que eu, como eu não sei se querem mostrar ou se eles estão enxergando realmente que as pessoas estão buscando isso. A gente tem como exemplo a Lagoinha, né? Que começou há 2 anos atrás eu fui uma vez na igreja Lagoinha, era uma igreja pequenininha, hoje você passa lá, você não consegue entrar de tanto carro, de tanta gente chegando ali. Será que isso é um medo, né, das pessoas de que de repente Deus está voltando, né? Eles enxergam isso, ou são mais pessoas querendo ganhar dinheiro com isso, né? Você vê, quando você falou, Márcia, as pessoas estão iludidas, nem sempre aquelas que estão levando a palavra de Deus realmente estão levando a palavra para transformação, né? De repente está vendendo alguma coisa que não é realmente aquilo que vem de Deus. Como que você vê essa região que você chegou? A busca é por transformação? Eles estão realmente tentando levar a palavra de Deus para essas pessoas necessitadas? Ou o que é realmente a busca? Você consegue enxergar isso? Julgar eu não posso julgar, né? Não, mas a forma que você assim, vê, a forma que você vê. Você vê as pessoas indo buscar realmente? Eu vejo muito as pessoas indo buscar. É óbvio que vai ter aqueles que se aproveitam dessa busca, né? Tipo assim, eu tô vendo a demanda, então eu vou me aproveitar. Sim. Mas o que eu posso dizer de Alphaville? Por que tem tanta demanda? Porque eu, Vanessa, acredito nessa verdade. À medida que a mentalidade da pessoa vai sendo transformada, ela vai entendendo a necessidade que ela tem de buscar mais a Deus. Então, assim, nós estamos numa região que as pessoas buscam essa transformação de mente. Concorda comigo? Sim, com certeza. É o lugar dos maiores cursos do Brasil, é o lugar onde todo dia tem um curso. Os maiores players são ali, né? Então, assim, todos os dias você tem acesso a uma nova informação. A sua mente está sendo transformada todos os dias. Então, automaticamente, a sua mente começa a ser transformada, você começa a entender que você precisa mais de Deus. Sim. Mas também existe aqueles que podem estar se aproveitando disso, né? Mas, de fato, o que acontece hoje? A gente vê sinais em todo o tempo que está acelerado. Então, pode ser o quê? As pessoas também estão vendo isso, mas também é Deus gerando no coração das pessoas. Movimento. Eu preciso. Porque realmente Deus quer que a maior parte dos seus filhos vão. Deus sabe que não é todos que vão, né? Sim. Herdar o reino dos céus, que vão viver, de fato, né? Na glória com Cristo. Mas a vontade do Pai, você imagina. Você como mãe. Sim. Se você tivesse 10 filhos, a sua vontade não é que os 10 fossem salvos? Então, Deus está gerando isso no coração e eu falo isso sempre. É uma coisa que mudou totalmente a minha forma de me relacionar com as pessoas quando eu entendi
que Deus não tem filhos favoritos. Ele não ama mais a Vanessa do que ama a Márcia, do que ama qualquer outro. Deus não tem filhos favoritos. Ele nos ama todos da mesma maneira. Não é porque, porque isso é muito religiosidade. Eu estou perto de Deus, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor. Não. Deus ama todas as pessoas da mesma maneira. Então, ele vai gerar no coração da pessoa a necessidade de buscar. Eu preciso de salvação. Eu ouvi essa semana, Vanessa, que eu sempre brinco, eu falo assim que eu sou a filha preferida de Deus, né? Eu sou a filha de Deus, sou a filha preferida. E comentando, antes de ontem com a Ana e a Time, nós falamos assim que realmente não existe filhos preferidos, né, de Deus. Existe quem prefere a Deus, né? Exato. E a gente... eu estou percebendo que tem mais pessoas preferindo Deus, né? Indo buscar Deus talvez talvez realmente para aquilo que realmente está sendo pregado, né? Não para uma ilusão, né? De que o que é a busca de felicidade, né? Não é ter, né? É ser com Deus, né? É estar com Deus, estar né? com Deus, né? Se você pudesse deixar uma palavra de incentivo, uma chave de transformação para quem nos escuta hoje. Incentivo mesmo. O que vai me incentivar naquilo que eu faço? O que vai me incentivar realmente à busca do meu propósito? O que me incentiva a descobrir o meu propósito, que a gente já falou sobre isso. Se você pudesse deixar, ou então quando você começa a ensinar aos seus alunos, né? Na palavra de Deus, que eu já percebi que o que você quer ensinar é a palavra realmente de Deus, é o conhecimento bíblico. É o que você já começa falando para ele, para incentivar a levar aquele curso ou levar aquele conhecimento de Deus até o final daquele que você preparou para ele. Márcia, de fato, o que eu tento passar é o quê? A sabedoria dada por Deus. É igual eu falo para o Maurício, não é só a sabedoria dada por Deus para estudar a Bíblia, por exemplo, mas sim para viver como esposa, para ser mãe, para ser empreendedora. Então, assim, Deus começou a gerar isso no meu coração. Qual é a sabedoria? O que eu faria nessa situação? Sim. Né? Jesus falando comigo. Então, para que eu buscasse isso. Mas se eu posso dar uma palavra de incentivo em relação a propósito, faça um mapeamento daquilo que queima no seu coração, de fato. Porque, por exemplo, a Vanessa tem N características, mas tem algo que de fato queima no meu coração. Eu sou boa em ser arquiteta, eu sou boa em empreendedorismo, né? Mas de fato o que queima no meu coração é ensinar a palavra, é ensinar essa verdade de fato que vai ser aplicada, é igual você falou, não é uma verdade só que eu vou ouvir, né? Não, é uma verdade que eu vou ouvir, vou entender e vou praticar. É uma verdade que vai transformar a minha vida como empreendedora, como mãe, como esposa, né? Como profissional, como amiga, né? Como filha, enfim. Insista, persista e não desista daquilo que queima no teu coração, porque o processo às vezes pode ser demorado, mas muitas vezes é necessário a gente passar por isso. E eu me lembro assim de vezes que hoje eu olho para trás e eu dou risada de olhar para trás e ver como eu orava. Eu sempre falei para Deus assim, Márcia, desde os meus 15 para 16 anos, que é a última vez que eu me lembro que eu fiz essa oração, a primeira vez, assim, que eu me recordo, né? Não sei se antes disso. Mas eu sempre falava para Deus bem assim, faça o que é necessário para que eu cumpra o seu propósito. Uau. E aí a gente fala isso, né? Só que o necessário talvez seja eu passar por algumas provas, eu passar por algumas tribulações. Não ser tão bom, né? Então, assim, hoje que eu já passei por muita coisa que era necessária, eu entendo, porque de fato aquela oração se cumpriu. O Senhor fez o que era necessário para forjar o meu caráter, para que o propósito dele se cumprisse. Uau. Então, insista, persista e não desista daquilo que Deus queima no seu coração, de Amém. fato. Vanessa, eu quando eu conversei com você, que eu falei assim, eu não sei o que eu quero, né? Que decisão tomar. Eu achei muito importante o que você falou. Você tem que saber, porque às vezes a gente já sabe o que quer, pelos princípios, pelo resultado que a gente busca, né? A gente já sabe o que quer. Mas muitas vezes a gente não sabe como escolher aquilo. Senhor, se eu escolher esse caminho, eu vou passar por esses e esses e esses problemas, mas eu vou deixar de transformar essas e essas e essas vidas, né? Muitas vezes a gente vai por um caminho em que parece ser bom e que a gente não faz nada por ninguém, a gente não transforma a vida de ninguém, não é? E de repente eu não sei se foi quem foi que pregou esses dias assim.
quem te deixa em situação confortável não é Deus, né? Deus te coloca em situações de confronto, né? Quando a situação está muito confortável, não vem de Deus. É do coisa ruim. E aí você me falou, você me ajudou a tomar uma decisão bem assim, que eu estava bem em dúvida quando eu disse, Márcia, o que queima no seu coração? Pelo que você falou, você já tem uma decisão pronta. Mas, na maior parte das vezes que a gente toma decisão, não sei se é assim com você, a gente às vezes decide pelo o errado, toma a escolha errada, porque a gente só vê aquilo que é bom pra gente. Nós, seres humanos, temos essa mania, né? Eu vou dizer assim, de uma forma, não sei se eu entendi bem o que você quis colocar, mas da gente fazer conta, Sim. da gente, nesse lugar eu vou lucrar mais, nesse lugar eu vou ter mais tranquilidade para viver. Vou ter tanto trabalho. Eu não vou ter tanto trabalho, eu vou, né? Às vezes eu vou ganhar até mesmo, mas vou trabalhar menos, né? Sim. E não é por aí. Porque muitas vezes, e eu sempre falo isso, quando Deus aponta, Deus paga a conta. Tipo Sim. assim, e é uma coisa que eu aprendi muito com o Maurício, porque eu, Vanessa, realmente sou muito pé no chão. Eu tô dizendo isso porque em mim primeiro, né? Eu acredito, na verdade, Deus fala primeiro comigo, porque é o ouvido mais próximo da minha boca, e depois com os outros. Então, Deus tratou muito meu coração. Você realmente precisa confiar naquilo que eu estou fazendo. Quando a gente cumpre um propósito de Deus, Deus é responsável pela nossa vida. Deus é responsável pela nossa história. Então, quando eu falo, faça o que de fato queima o seu coração, porque eu já fiz tanta coisa, Márcia. Eu já fui em tantos lugares, eu sempre falo isso para o Maurício. E eu me lembro dessa oração. Quando eu fui para a faculdade, eu sempre fui uma menina de muita oração. E eu falei para o Senhor que eu queria ser arquiteta, porque eu gostava muito, porque eu tinha o dom. E sempre tive o dom para isso mesmo, né? Desde pequena, eu pintava, fazia meu pai pintar a casa de outra cor, fazia decopagem, pintava quadros. Amava sempre essa parte de decoração, de arquitetura. Ia nas obras com meu pai só para ficar, sabe? Então tinha o dom, tinha uma coisa ali que me chamava para aquilo. E um dia Deus falou comigo, 17 para 18 anos, indo para a faculdade, ele falou bem assim, tá bom, eu vou deixar, eu vou te dar o que você está pedindo, porque eu pedia mesmo para Deus, eu falava, Deus, eu quero. E Deus permitiu eu fazer a faculdade que eu queria, no lugar que eu queria, passar num vestibular concorridíssimo. Só que ele falou bem assim, só que vai chegar um momento na sua história que você vai ter que fazer uma escolha, assim como você falou. Sim. E por muitas vezes eu relutava, eu falava bem assim, mas quando vai chegar esse momento? Márcia, e de fato, quando chegou o momento de eu fazer essa escolha, tipo assim, em um momento eu deixar, e aí quando eu deixei, Deus falou, é só por um tempo que você vai deixar, eu vou te usar novamente nessa área, mas vai ser depois, em algum outro momento. Foi tão leve. Tipo assim, eu me lembro, como eu te falei, meu pai não era cristão, ele se converteu tem 4 anos. Então, na época, meu pai olhou assim para mim, você tá ficando louca? Você tem 40% do mercado da cidade, tipo assim, ganhava super bem. Eu olhei para ele e falei, pai, eu não tenho coragem de desobedecer. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Sim. E hoje, Márcia, eu entendo que se eu não tivesse obedecido, talvez eu não teria essa disponibilidade de estar onde eu estou. Amém. Entende? Então, assim, foi Deus gerando um contexto que na hora parecia loucura para as pessoas, mas para mim fazia sentido porque eu estava ouvindo a voz de Deus, mesmo não vendo o futuro. Então, o que eu quero te dizer? A gente precisa realmente fazer aquilo que queima no nosso coração, lembrando que tudo tem que ser para a glória de Deus. Talvez eu trabalhar menos, vai ser melhor para mim, vai ser mais confortável, mas e aí? E aquelas pessoas que eu poderia estar ajudando? Eu não sei você deve ser assim também, mas eu, por exemplo, se eu ficar em casa o dia todo, eu não consigo parar. Não, mas hoje eu vejo que a busca, quando você busca muito uma coisa, parece que você tem um tempo muito grande sem fazer nada. Não é? Assim, você está buscando, mas parece que você vai para um lado, vai para o outro, parece que você tem um tempão, mas não consegue chegar naquele lugar. E quando você para de buscar aquilo que você acha que te agrada, que só te agrada, você vai buscar aquilo que é para tudo, o dia é curto.
O dia é curto, porque a gente tem muita gente para fazer, a gente tem muita coisa para buscar, a gente tem muita vida para transformar e o dia é curto. Então, hoje eu vejo assim, o meu tempo é muito mais curto, eu faço muito mais coisas do que quando eu ia buscar às vezes uma remuneração maior. A gente queria, então a gente trabalhava para buscar uma coisa que era ilusória e a gente nunca encontrava. Hoje, quando a minha busca é só transformar vidas, Deus te manda automaticamente. Então, quando chega o fim do dia, eu falo assim, gente, não tem mais tempo, eu quero fazer mais, não é? Eu quero transformar mais, eu quero ir atrás de mais, Deus me usa. E aí, a minha oração realmente de manhã agora é, Senhor, me usa para transformar a vida de alguém. Senhor, me usa na vida de alguém. E aí o dia fica curto, porque parece que Deus realmente te usa, tem muita gente para Ele usar, para transformar vidas. E quando você chega e fala assim, Senhor, obrigada. E no final do dia, o cansaço não existe, né? Então, eu acho que é isso que quando você fala qual que é o meu propósito, eu acho que é isso. E assim, falando desse ponto, Márcia, a Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Sim. Então, assim, você entendeu tudo. Sim. O propósito nosso é, de fato, tudo para a glória de Deus. Sim. E se a gente tem que juntar algum tesouro, que seja no céu. Sim. Que seja transformando vidas, que seja ajudando o nosso próximo, né? Que seja devolvendo, de fato, essa glória para Deus. E uma palavra que eu posso deixar para você. Sim. Você entendeu tudo. Sim. Então, assim, não desista disso. É muito lindo ver, né? E assim, pessoas que poderiam fazer qualquer outra coisa da vida, sim, disponibilizar um tempo para realmente eu quero ajudar alguém. De todo o meu coração, Deus me usa para transformar uma vida hoje. Sim. Isso é lindo de se ver, porque de fato você entendeu o que Deus quer na sua vida. Independente do que seja, você está aqui para transformar vidas, para levar mais pessoas para o céu. Então, é o que Paulo disse, vai chegar no final da nossa carreira, e eu sempre falo isso para Deus. Desde quando eu comecei a orar, faz o que é necessário, eu falava bem assim, Deus, faz o que é necessário para eu cumprir o seu propósito. Para eu chegar no fim da minha vida, eu poder orar igual Paulo orava. Eu cumpri a minha carreira, eu guardei minha fé. Né? E agora eu estou pronto para ir. Então, assim, de fato, Deus vai mandando. E à medida que a gente vai avançando na disponibilidade para o Senhor, Ele vai mandando. Só que Ele sempre vai ser responsável. Porque a Bíblia diz que se a gente obedecer o Senhor, sim, a gente vai comer do melhor dessa terra. Amém. Amém. Então, continue obedecendo ao Senhor. Vanessa, eu coloquei aqui uma última pergunta. O que te faz vibrar de alegria quando você vê alguém tocado pela palavra que você compartilhou? Ai, Márcia, o que mais me faz vibrar de alegria é saber que Deus de fato está me usando, sabe? Porque por tempos, e eu sempre falo isso, a gente se sente incapaz. Sim. Quando o projeto é de Deus, a gente sempre vai se sentir incapaz. A gente sempre vai achar que é grande demais para aquilo que a gente... E eu falei isso ontem à noite para o Maurício. Falei bem assim, o Maurício falou bem assim, qual que é o seu sonho? Né? Uhum. Eu falei, amor, eu já estou vivendo os meus sonhos. Uau! Porque, de fato, aquilo que eu sempre sonhei era o quê? Viver para Deus, fazer aquilo que Deus... Né? Que Deus me desse essa possibilidade. Porque a gente sabe que tem fases na vida que a gente não tem essa escolha. Vou largar tudo e vou viver só para pregar o evangelho, só para realmente ensinar as pessoas, só para ajudar. Não, tem fases na vida que a gente precisa... Então, hoje eu consigo ver que Deus está me levando para esse lugar. Então, assim, não tem como eu falar, eu quero... O que mais que eu quero? O que mais que eu quero, né? Se realmente, de fato, aquelas palavras estão transformando alguém, né? Estão fazendo alguém caminhar para o céu. Então, a maior alegria do nosso coração tem que ser essa, porque a mesma alegria que eu recebi, eu preciso que os outros também recebam. Isso é amar o próximo, amém, né? Amém. Então, da mesma forma que eu conheço Jesus, eu quero que os outros conheçam, de fato, né? E Cristo vai gerando isso em nós. E aí eu quero te falar uma palavra que está queimando no meu coração. Sim. E essa não é somente para os leitores, é para você. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. Sim. A gente carrega tanta coisa que, às vezes, eu me silenciei muitas vezes por... é tão óbvio isso. E, às vezes, esse óbvio, eu já recebi relatos de uma palavra simples que eu dei para uma pessoa destravar o destino dela. Porque, às vezes, as pessoas... É óbvio, mas as pessoas precisam ouvir. Sim. Então,
Abra sua boca. Abra a boca, porque eu também estou nessa. Assim, a sua boca aberta vai salvar vidas, né? Enquanto você está com a boca fechada, você está deixando de salvar muitas vidas. Ô, Vanessa, eu já quero fazer o seu curso, participar da sua mentoria, né? Que você tem, Marco, você falou que você faz. Me fala aí um pouco do que você ministra, né? Estudo bíblico. Toda quinta-feira a gente tem um estudo direcionado para mulheres, especificamente para mulheres, e todo sábado de manhã aberto para homens e mulheres, né? Então, na quinta-feira a gente trata mais da parte feminina, né? De como ser uma boa esposa, de como, né? Vencer algumas coisas que é o papel da mulher. E no sábado a gente fala mais sobre a profundidade bíblica mesmo, né? Que daí é aberto para homens e mulheres, qualquer idade que queira realmente ter isso. Mas o fato mesmo que a gente quer é isso que você falou, transformar vidas. Não é um conhecimento só que eu vou ter ali, mais um conhecimento, mais uma leitura da Bíblia. Não, é algo que vai virar uma chave no seu coração. Assim como virou na minha, assim como virou na do Maurício. Então, tem momentos que Deus vira essa chave em nós, né? Sim. Você já passou por esse momento. Sim. Então, o nosso intuito é fazer com que as pessoas também consigam, né? Esse destravar de virar uma chave e começar a entender que de fato a gente precisa viver para a glória de Deus, que de fato se eu fizer assim ou assado, como diz a palavra de Deus, de fato as coisas vão acontecer diferente na minha vida, porque na verdade o ser humano ele busca por Deus tentando preencher aquilo que está aqui, né? Aquele vazio que está aqui. Então às vezes a pessoa toma uma decisão errada, às vezes a pessoa tem uma vida um pouco mais agitada ou corrompida ou, né, não sei como definir isso. Mas é de fato porque ela não tem esse conhecimento de Deus em profundidade. Aquilo não preencheu o coração dela. Então, o nosso estudo nasceu para isso, né? Então, se quiserem participar, é só ir lá, Rukimá Ensino, ou no link da minha bio, do Maurício, tem lá, né? É totalmente gratuito esse estudo que a gente faz. Eu já quero, porque, Vanessa, você passa uma paz, né? O pastor Maurício falou, a Vanessa é conforme, né? E acho que Deus uniu aí duas pessoas para ser o tempero realmente do outro, né? Eu não sou totalmente conforme, eu sou estável e dominante. E aí o Maurício é influente, Márcia. Ele é influente. Você consegue compartilhar um texto ou um princípio bíblico que sempre volta para você? Sempre volta como algo que guia a sua vida. Tem um que você ensina, mas que você está sempre aprendendo com ele? E que Márcia, ele te guia? Eu acho que o principal é isso que eu falei várias vezes. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Amém. Então, acho que é o que rege a minha vida. Tipo assim, você está fazendo, tá para a glória de Deus? Você está lá, tá cuidando da sua casa, é para a glória de Deus? Você está lá ministrando o seu estudo, é para a glória de Deus, realmente? Então, assim, isso vem tanto para a gente fazer o nosso melhor, como para a gente sondar o nosso coração. Porque, como foi pautado aqui hoje, muitas vezes as pessoas buscam a glória humana, né? Sim. E não a glória de Deus. Amém. Então, aquilo que eu falo está refletindo em Cristo, porque é um mandamento. Sim. Que todas as coisas devem converger para Cristo. Eu não me lembro o versículo, não sei se o Maurício lembra, mas existe um versículo na Bíblia que diz isso. Que todas as coisas que nós fizermos devem convergir para Cristo. Eu não me lembro de cor o versículo, mas ele diz exatamente assim: deve convergir para Cristo. Aquilo que eu fizer deve convergir para Cristo. Então, eu estou fazendo para que Cristo seja visto, para que Cristo seja glorificado, para que realmente as pessoas entendam. Então, sempre volta para mim é isso. E às vezes, realmente, eu estou falando de fato daquilo que eu vivo. Às vezes, eu estou lá fazendo alguma coisa e sabe quando dá aqueles start? Olha, você precisa fazer isso. Aí eu falo, eu preciso fazer isso para Deus ser glorificado. Ontem mesmo eu falei pro Maurício, nós numa correria, eu falei, não, eu preciso parar e dar uma ajeitada nessa casa. Porque sabe quando Deus vai te incomodando? Então, assim, olha, é para sua glória, é para a glória de Deus, realmente está para a glória de Deus as coisas que você está fazendo. E tudo na nossa vida. Quando a gente estuda sobre neurociência, sobre ciência, a gente vê que Deus quer o melhor para nós. Deus fez uma máquina perfeita. E até o buscar equilíbrio, ele deve convergir para Cristo. Porque se eu não tiver equilíbrio nas coisas, eu não vou. Porque eu estou dizendo isso agora porque veio na minha mente. Tem pessoas que são hiperfocadas em um único projeto, esquece dos outros. Esquece da família, esquece de cuidar da saúde.
E uma coisa que o Maurício falou uma vez para mim, que é como se nós fôssemos um cavalo que carrega uma mensagem, né? Sim. E um cavalo no sentido só simbólico mesmo, Sim. tá, gente? Não é porque outras pessoas podem interpretar de outra maneira. Mas é até de um escritor famoso essa frase que ele falou. E levou tanta mensagem, só que matou o cavalo. O cavalo. Então, assim, às vezes Deus tem um projeto tão lindo para a nossa vida e a gente fica, eu quero, que esquece de cuidar do instrumento, do carteiro, né? Como o Maurício disse. Né? Nós só somos o carteiro, aqui está a carta. A gente tem que falar também para todos os lados, né? Eu falei para o pastor Maurício, semana passada que eu levei, a gente fica, às vezes, querendo levar transformação de vida para as pessoas que estão fora. E você falou, olha, eu preciso cuidar agora, dar uma ajeitada na minha casa, né? E muitas vezes a gente olha para fora, cuida do escritório, cuida da vida das pessoas que trabalham com a gente e esquece de cuidar da própria família aqui. O pastor Maurício falou, traga uma pessoa, leva uma pessoa para, né, para ouvir a palavra. E eu, bem despretensiosamente, convidei meu irmão para ir. E aí, meu irmão é o meu irmão mais velho, tem 65 anos. E a hora que o pastor fez o apelo, ele aceitou Jesus. Que lindo. E aquilo falou assim, Deus me despertou, né? Porque quando ele tem ultimamente me apresentado muitas amigas dele. E aí ele me falou para eu falar dele para as minhas amigas, né? E aí eu descobri que eu não estava falando dele para minha família. De fato, Deus te mostrou isso. Eu levei meu irmão e através do apelo do pastor Maurício, eu falei, Senhor, quantos anos? É o meu irmão mais velho. Eu estou tentando levar tantas vidas para o Senhor e eu ainda não tinha levado gente da minha casa. É muito... A gente precisa falar muito disso, né? Então, hoje eu estou com uma visão diferente. Eu preciso falar de Deus para as minhas amigas, falar de Deus para a minha família e levar a minha família para Deus. E aí eu vou falar de você, porque você está ensinando, né? A gente está ali, às vezes a gente não tem tempo, o pastor Maurício fala, estuda a palavra, lê a Bíblia, estuda a palavra, né? Então, a gente tem que estar. Vanessa, eu quero te agradecer por você ter participado aqui comigo. Eu quero que quando você for lançar o seu livro, você venha falar. Eu já quero ler, porque é realmente os devocional, se você falou que vai ser uma forma de devocional, hoje em dia a gente vê assim, é pouco. O tempo que a gente gasta do dia, ou que investe do dia no devocional, nesses devocionais comuns que a gente tem recebido, realmente às vezes é 15, 20 minutos. E você tem aquela necessidade de ler aquele devocional e não de estudar a palavra de Deus realmente. Então, eu já estou entendendo o que vai vir aí no seu livro e eu quero que você venha falar do seu livro aqui quando você lançar. Tá bom? Todo prazer. Muito obrigada, porque a primeira vez que eu conversei com você, eu já aprendi coisas com você. Amém. A primeira vez que a gente falou do Arnaldo para você falou, eu não conheci, mas eu já gostei dele. Já gostei dele. Já gostei dele porque ele era firme. Ninguém é de confiança até que prove o contrário. Então, se você é bom, você precisa mostrar. Não é? Então, se você é de Deus, se você ensina, você precisa mostrar que você realmente é de Deus. Você não tem que só falar, você precisa ter atitudes, né? É que você realmente é dele. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui. Obrigada aí. Gente, eu já quero dizer para vocês que já estão convidados, né, para poder ler o livro da Vanessa e também a participar do estudo, porque eu já vou, assim, você falou, é quinta-feira, já estou no programa. Muito obrigada, viu, Vanessa? Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Márcia. Para mim é um prazer estar aqui, tá bom? E vamos caminhar juntos porque eu também tenho aprendido muito com a Márcia. Essa mulher é incrível, gente. Se vocês soubessem, cada dia que eu sento com ela, eu aprendo algo novo. E até falo sempre pro Maurício, que de fato eu sinto muita paz e harmonia quando a gente senta para conversar, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, assim, gratidão por tudo que você faz pela gente, gratidão por todos os conselhos, por todas as conversas, e conte com a gente, tá bom? Nós estamos aqui também à sua disposição para você vir. O podcast está aberto aqui para você, para sempre que você quiser falar de Deus, para sempre que você quiser trazer pessoas, né, para ouvir falar de Deus, está à disposição. Realmente Deus une propósitos.
Eu digo assim que todos que vêm para falar de Deus, já que a minha busca hoje é outra, né? Eu estou aberta para ajudar, para andarmos juntos, realmente. Obrigada, viu? Gratidão. Conte comigo, viu? Amém. É isso.